senhoras e senhores, eminente professor Álvaro Marínque, grande amigo de longas datas e tradições e congressos, seminários de direito, um dos mais notáveis magistrados que passou pela Justiça do Rio de Janeiro, desembargador e notável professor, autor de livros dos mais citados e vendidos no Brasil. Eminentes colegas dessa mesa, professor Juarez Cirino dos Santos, professora Karina Esposato, o tema que Sérgio Verani, Flaviane, nossa processualista de Minas Gerais, caro Grandinetti, e todos os demais que aqui se encontram. Bem, o tema que se propõe aqui a desenvolver diz respeito às chamadas razões do direito penal e como está no cartaz, quando e como proibir e quando e como punir. É um tema bastante amplo para ser tratado em poucos minutos, porque envolve a questão da racionalidade no direito penal e também questões essenciais no tocante a elementos que devem ser exigidos para a legitimidade de uma norma incriminadora. Parece, então, que esse tema poderia ser objeto de um seminário especial, onde diversos aspectos dessa produção pudessem também ser discutidos com mais profundidade e mais amplitude, e até não apenas restritos esses elementos ao aspecto do direito penal, mas também a outros ramos do conhecimento humano, como a criminologia, a sociologia, a psicologia, etc. Mas vou procurar tratar esse tema enfocando justamente o nosso homenageado, que é o professor Luigi Ferraioli, e também aquelas contribuições essenciais da doutrina brasileira e da filosofia do direito penal encontrada na tradição da escola de Frankfurt, onde me formei e a qual posso dizer que pertenço, pelo menos psicologicamente. Quando se trata de uma incriminação, de discutir a questão de como e quando proibir ou punir, se envolve uma questão relacionada à legitimidade da norma incriminadora. E aí a legitimidade da norma incriminadora está diretamente ligada ao significado social de sua aceitação. É inconcebível que uma norma incriminadora possa ser imposta pelo poder público ou pelo Estado sem que corresponda a um determinado consenso por parte da população que será a destinatária final dessa norma incriminadora. Há um filósofo alemão, pouco conhecido no Brasil, que é o Dieter Birnbacher, que diz o seguinte, que a validade de uma norma para a proteção de interesses individuais depende de diversos fatores, entre os quais os seguintes, diz ele. Primeiro, a qualidade dos respectivos interesses em jogo, a frequência das situações nas quais esses interesses são postos em perigo e a dimensão com que a aceitação da norma impede a possível lesão dos interesses. Embora Birnbach procure, com essas ponderações, enfrentar a questão dos fundamentos protetivos de uma norma a partir de uma aceitação social do seu enunciado, o que pode ser posto em dúvida, inclusive em face de um direito penal de garantia, a sua contribuição é importante quando destaca, especialmente numa referência, de que nenhuma norma, isso é importante, Juarez, nenhuma norma pode ser legitimada sem estar vinculada à descrição de um contexto. Justamente queria retratar aqui Birnbach, de que o contexto social, chamado Lebenswelt, com o qual trabalha Habermas, é fundamental para se instituir um fundamento social capaz de gerar a possibilidade da produção de uma norma incriminadora. Portanto, o primeiro passo para se dispor acerca dos elementos objetivos da proibição ou da determinação será determinar as condições contextuais de legitimidade da norma incriminadora ou da norma mandamental.
dizer, da norma proibitiva ou da norma mandamental. A partir do contexto que poderia ser compreendido assim como Lebenswelt, no qual cada um tem a possibilidade de exercer as suas potencialidades e sua autonomia, pode-se pôr à prova a racionalidade e a legitimidade de uma norma incriminadora. Pode-se dizer assim que a discussão em torno dos procedimentos de incriminação não pode se afastar de alguns pressupostos e validade da própria proibição ou determinação. O nosso homenageado, professor Luigi Ferrajoli, pretende discutir a questão da legitimidade da norma incriminadora sob dois aspectos. O aspecto da sua legitimidade interna e o aspecto da sua legitimidade externa. Procura ele dizer que há uma legitimidade externa quando se oferte uma norma dentro da perspectiva de um Estado democrático, e há uma legitimidade interna quando a própria norma engendra elementos capazes de delimitar o âmbito de sua incidência. Assim, por exemplo, declara Ferrajoli que um dos elementos fundamentais para a legitimação da norma seria aquela referência expressa da norma à ofensividade da conduta incriminada. Se não houver ofensividade nessa conduta, se efetivamente a conduta não produzir um dano a um determinado bem jurídico, evidentemente a norma não seria legítima quando incriminasse aquela conduta como tal. Mas posso até dizer que essa é uma visão especial do professor Ferrajoli. Há outras metodologias que poderiam ser aplicadas também na discussão da legitimidade da norma. Sempre quando eu encontro diferenças metodológicas na análise de um determinado fato, lembro-me, uma vez, de uma célebre discussão existente no âmbito da doutrina penal universal, que se propagou pela Espanha e pelos países ibero-americanos, em torno do seguinte: será que, por exemplo, essa é uma questão importante, será que, por exemplo, o tratamento dado à teoria do delito só pode ser aquele gerido pela doutrina alemã? Será que a teoria do delito só pode compor-se de conformidade com os postulados, pressupostos, condições, lições do direito alemão? Será que nós não podemos conceber o delito a não ser através daquelas expectativas da ação, tipicidade, antijuricidade e culpabilidade? Será que é só assim que se concebe o delito? Será que não há outra metodologia capaz de compor também a ideia do delito fora dessa expectativa proposta pela doutrina alemã? Será que a legitimidade de uma norma incriminadora depende da articulação de uma própria doutrina? Essa foi uma expectativa que se criou numa discussão em torno do chamado projeto de Código Penal tipo para a América Latina, de cuja comissão tive a honra de fazer parte uma vez. Nessa discussão, nessa comissão de elaboração de um Código Penal tipo para a América Latina, as reuniões se procederam em vários locais, inclusive numa delas, que foi na cidade de Palma de Mallorca, aliás, desculpem, de Tenerife, em Las Palmas, e aí se discutia exatamente. Por exemplo, no direito francês, não se trabalha com essas categorias propostas pelo direito alemão. E a pergunta de um professor suíço foi o seguinte, naquela ocasião: mas escuta aqui, será que a França, desde 1810, quando efetivamente entrou em vigência o Código Penal francês, até agora, só cometeu injustiças na aplicação da lei penal? Porque não seguiu a doutrina alemã? Uma pergunta interessante, né? Que eu deixo em aberto para que os senhores possam responder. Será que durante mais de 100 anos um país só comete injustiças na sua aplicação jurídica, judicial, porque não seguiu uma teoria metodológica imposta por uma determinada fórmula
de orientação científica. E essa é a questão, então, que se coloca aqui. Será que devemos seguir exatamente uma determinada metodologia para enfrentar a questão da legitimidade da norma, ou há outras formas de questionar a legitimidade da norma por outra metodologia, por outra sequência de indagação científica? Então, parece que poderia aqui desvincular-me um pouco dessa hipótese de que a legitimidade de uma norma tem que ser encarada de conformidade com a sua expectativa externa ou a sua expectativa interna, e trabalhar outras categorias, trabalhar essa legitimidade sob outros aspectos. É o que eu pretendo fazer nessa oportunidade. Poderia, por exemplo, dizer o seguinte, que o problema da aceitação da norma, que é fundamental para justificar a legitimidade da norma, como condição de sua validade, é enfrentada essa divergência sob grandes aspectos, desde a concepção kelseniana de direito vinculada a uma norma fundamental, até as postulações mais modernas, a teoria do discurso, que põe em jogo sempre a legitimidade de uma norma incriminadora. Vamos ver como trabalham, por exemplo, metodologicamente, duas orientações divergentes no tocante à questão da legitimidade da norma. A primeira indagação que se faz, e é sempre muito interessante, uma vez, em certa ocasião, alguém me disse, não, mas imagine só, o positivismo é realmente o grande causador de todas as atrocidades jurídicas que se cometeram no Terceiro Reich, na época do nacionalsocialismo. E é engraçado, porque eu recentemente li vários artigos de professores alemães, italianos, etc., mostrando que o positivismo, que os positivistas foram perseguidos barbaramente na época do fascismo e na época do nazismo. O positivismo jurídico, não o positivismo criminológico, o positivismo antropológico de Lombroso, Ferrer, etc. Mas o positivismo jurídico, barbaramente perseguido. E aí se dizia assim, mas o Kelsen fundamentou a tese aí essencial para a configuração do Estado nazista. Só que se esquece, esse pessoal da crítica, de que as postulações kelsenianas sempre instituíram como pressupostos de uma ordem jurídica um sistema dotado de soberania e que poderia ser tido como um sistema democrático. Essa ideia, inclusive, Kelsen propôs depois, e o nosso Supremo Tribunal Federal segue essa linha de argumentação, propôs a criação dos tribunais constitucionais para justamente coibir qualquer abuso de direito em face de direitos fundamentais defendidos na Constituição. Mas vamos tratar de um outro aspecto, de duas vertentes diferenciadas para a legitimidade de uma norma ou a discussão de legitimidade de uma norma. A primeira vertente diz respeito ao chamado sistema funcional. É muito comum a discussão em torno do sistema funcional, pela influência que hoje exerce na América Latina e agora passa a exercer no Brasil, a concepção de Jacobs, Günther Jacobs, professor da Universidade de Bonn, que trabalha o direito penal sob o aspecto da necessidade de assegurar expectativas e, consequentemente, de forma a destruir o conceito de pessoa humana na relação entre pessoa e norma e só trabalhar com o conceito de subsistema ou sistema integrando a pessoa humana dentro do chamado subsistema. Vamos trabalhar essa questão do funcionalismo para mostrar que, efetivamente, há uma divergência fundamental entre as teses funcionais de Luhmann e as teses funcionais de Jacobs no tocante à configuração da legitimidade da norma. O professor Marcelo Neves, que é catedrático hoje da Universidade de Brasília e que é talvez o maior especialista em funcionalismo de Luhmann, e posso dizer porque a tese de doutorado dele foi orientada na Alemanha por Luhmann, Luhmann foi orientador dele, da tese de doutorado, deve conhecer, evidentemente, o Luhmann, né, porque foi orientador, o Luhmann disse assim, é aqui que se faz, ele foi orientador. Foi o único sujeito do Brasil que teve o Luhmann como orientador, então eu conheço o Luhmann. Uma vez, conversando com ele, ele disse assim, olha, Juarez, li um artigo do Jacobs, fiquei impressionadíssimo quando se diz que Jacobs é luhmanniano. Vamos escrever um artigo juntos e dizer assim, Jacobs não é luhmanniano. Eu topo, não tem problema nenhum, vamos topar.
porque lá Jacobs não é lumaniano. Lá Jacobs é um hegeliano de direita, mas não um lumaniano. E vou mostrar por que não é lumaniano, vou mostrar qual é a metodologia capaz de sedimentar a chamada legitimidade da norma penal, invocando justamente essas questões relacionadas ao como, ao quando proibir e comandar, proibir e punir. Essa é a questão que se deve colocar aqui. Bom, em primeiro lugar, é fundamental que se veja o seguinte, que a questão da legitimidade para o funcionalismo de Luhmann está vinculada inicialmente à solução do problema da institucionalização de expectativas de condutas, da expectativa do autor e da expectativa de outrem. Ao contrário do que se dá com as teorias de base naturalista, a teoria funcional parte do pressuposto de que há uma diferença substancial entre o mundo sensorial e o mundo social. O mundo social se caracteriza por se estruturar em torno de uma ínfima gama de possibilidades de agir e de conviver, que só parcialmente estarão disponíveis a uma percepção consciente, a uma informação aperfeiçoada de seus elementos ou a uma forma definida de conduta. Mesmo quando uma possibilidade de agir esteja presente no pensamento, remonta sempre a outras possibilidades, por sua vez complexas e contingentes. Uma situação complexa, diz Luhmann, se dá quando se remete a tantas outras que não poderá ser relacionada a um pensamento atualizado. Será contingente quando se remete a tantas outras, além daquelas que se poderão esperar. Dessa configuração do mundo social que se manifesta assim em situações complexas e contingentes, são atuantes duas sortes de fatores. A necessidade de uma tomada de decisão quanto à forma de conduta e a subsistência do perigo de frustração em face de não se realizar a conduta esperada ou a necessidade de conviver com o risco diante de outras expectativas de conduta. Portanto, a questão que se coloca em torno da legitimidade ou não legitimidade de uma norma está formulada nesses termos em face do que se espera do sujeito diante da realidade social e da realidade normativa. Para a condução de condutas que são selecionadas, portanto, conforme as alternativas e possibilidades, podem ser idealizadas e estabilizadas expectativas em relação ao ambiente, o que faz com que a força seletiva seja tanto necessária quanto vantajosa, de modo a motivar a determinação de tal estrutura quanto as diversas formas de frustrações e expectativas. Portanto, há duas espécies de convivência social. Uma convivência social que é muito mais simples de ser convivida, de ser vivida, quando as expectativas são tão óbvias de condutas de outras pessoas que, efetivamente, elas passam desapercebidas para qualquer pessoa e não necessitam de uma redução de complexidade. Por exemplo, todos sabem que às 7 horas da manhã, ou às 9 horas da manhã, o comércio se abrirá, de que o porteiro do prédio estará presente na portaria naquele momento, que a luz não irá apagar, que se pode tomar um banho quente porque o gás está funcionando. Quando ocorre uma perda dessa expectativa, então, ocorre também no sujeito uma atualização da sua percepção da realidade, dizendo o seguinte: imagine só, essa companhia elétrica é terrível, agora não tenho mais luz na minha casa, ou agora o meu aparelho não funciona. Então, são expectativas assim que acolhem a pessoa de uma maneira despreparada e implicam uma atualização de percepção quanto à realidade social, à realidade empírica presente. Mas há determinadas situações chamadas de dupla contingência, quando, por exemplo, não se trata de uma expectativa normal da vida, mas a expectativa quanto à conduta de outras pessoas. Então, as chamadas expectativas de outros homens não são as minhas, e essas expectativas, então, geram situações em que não apenas fatos, mas condutas que são objeto de especulações e de expectativas. Assim, integra-se nessa estrutura não apenas o que eu espero em termos de conduta do outro, mas também o que o outro espera da minha conduta. E essa é
esse é o fundamento para que, então, depois se decida a trabalhar em torno do que se considere como exigível normativamente de alguém ou não. Portanto, parece que o funcionalismo trabalha com categorias naturais. Aliás, não trabalha com categorias naturais. E a figura-se importante para compreender o seu conceito de legitimidade, proceder-se a uma diferenciação de duas espécies de expectativas, das expectativas cognitivas e das expectativas normativas. Não vou repetir aqui o que uma coisa significa e outra coisa significa, porque todos hoje conhecem essa ideia das chamadas expectativas cognitivas e normativas. Apenas posso dizer o seguinte: Rubens Casara, por exemplo, tinha uma expectativa cognitiva em relação ao seu Botafogo, que ontem perdeu. Essa é uma expectativa cognitiva, não é uma expectativa normativa. Por que é cognitiva? Lamentavelmente, o Rubens Casara não está presente, mas eu, como flamenguista, tenho que proceder realmente a uma articulação em torno da derrota do Botafogo. Então, claro, era uma expectativa cognitiva que não foi satisfeita no campo, em face da conduta dos demais. Ele teria uma expectativa cognitiva em face da conduta dos jogadores, diante do outro time. Os jogadores não corresponderam cognitivamente à sua expectativa de que o seu Botafogo ganharia. Mas, por outro lado, essa expectativa cognitiva não impõe sanções de qualquer ordem à pessoa, apenas frustram essa expectativa. Esperaria que ele alcançasse o líder da tabela, que é adversário do time da doutora Flaviane, e daí não aconteceu. Né? Mas, quando se trata, por exemplo, de uma expectativa que não é cognitiva, mas sim uma expectativa normativa, em que já não implica um aprendizado, não implica que Rubens Casara tem que aprender que o seu time chega na reta final, é incapaz de prosseguir até a consecução do campeonato, né? Que é amarela na reta final. Então, ele começa a aprender que efetivamente isso acontece. E pode até vir a mudar de time, é possível. Se a pessoa se separa, muda de companheiro ou de companheira, por que não mudar de time também, em determinada ocasião? Será que é mais importante ser adepto de um time de futebol do que ter relacionamentos amorosos com alguém? Mas a frustração não pode ser atribuída, portanto, a uma falha de percepção nessa situação, mas às deficiências daquele que se insere como destinatário da expectativa. Agora, quando respeito à expectativa normativa, aí a situação muda um pouco de figura. Por exemplo, se eu espero que uma pessoa preste socorro a outra que está em grave perigo, mas ela assim não procede, a frustração para mim é irrelevante, como motivo de aprendizado. A expectativa é válida desde o início e continuará sendo válida ainda quando frustrada. A adoção desse duplo enfoque, portanto, de expectativa, serviria não apenas para induzir uma adaptação à realidade como forma de aprendizado, no caso da expectativa cognitiva, como também para possibilitar uma diminuição do risco das respectivas frustrações. Uma expectativa cognitiva pode transformar-se em normativa à medida que a segurança e a integração social dessa expectativa se tornem relevantes. Não acho que, por exemplo, seja relevante para a realidade social brasileira que o Botafogo seja campeão todo e sempre, em todas as ocasiões. Portanto, a expectativa é meramente cognitiva, não seria expectativa normativa. A institucionalização normativa das expectativas, o que se quer obter com essa forma de criar uma expectativa normativa, é a superação da complexidade e da contingência do mundo social por meio de uma fórmula que assegure a normalização de condutas conforme o padrão dominante. A questão, porém, está em se decidir até que ponto o padrão dominante pode ser legítimo para proibir condutas ou impor o cumprimento de deveres e como se deve fazer a respectiva delimitação da proibição ou da imposição. Aí que entra a formulação de Ferraioli, dizendo que, dessa forma, uma norma só pode ser delimitada por fatores externos, que seriam a consecução de uma democracia, ou por fatores internos, que seria a constituição de elementos restritivos ao processo de imputação, como, por exemplo, a exigência da ofensividade ou da lesividade como fundamento da imputação.
Mas, diante desse problema, que é um problema fundamental do direito penal, o funcionalismo pretende formular uma solução. E a solução é que, efetivamente, a expectativa normativa possa ser institucionalizada como uma proibição na qual se pressupõe, desde logo, o consenso de toda a comunidade. Ocorre, entretanto, que esse consenso é um consenso puramente presumido, não é um consenso real. Diversamente do que ocorre com a própria proposição de Habermas, que busca, por meio da tematização de elementos empíricos da situação do mundo real, dar validade à decisão como integrante de uma ação comunicativa, o funcionalismo assinala que o procedimento tem como finalidade reduzir a complexidade do mundo social por meio da eliminação daquelas possibilidades que não se devam integrar na decisão. Isso significa que a contribuição comunicativa da decisão reside no fato de que ela subordina o interessado à sua função social, ao seu papel dentro do procedimento como agente ou omitente. Bem, há um aspecto interessante que deve ser ressaltado aqui. Tendo como base de legitimação a relação entre expectativas cognitivas e normativas por meio do processo, no qual se acolhe o dissenso como algo integrante da execução, o funcionalismo pode superar algumas teses naturalistas, mas não pode escapar da falácia das expectativas. E essa talvez seja a grande crítica que se pode fazer a esse processo de legitimação da norma com base nessas expectativas normativas. Em primeiro lugar, não pode dar uma indicação precisa de como se deverá fundamentar o procedimento, ou seja, de que elementos deve ser construída a norma ou a decisão, de modo que se possa fazer com que o afetado se situe em uma atitude ao mesmo tempo de aprendizado e de submissão à norma. Em segundo lugar, todo aprendizado, essa é a proposta funcional, de que uma vez que a expectativa cognitiva se sedimente numa expectativa normativa, significa que a pessoa aprendeu com aquela expectativa cognitiva, agora a se comportar de uma forma que é elevada à categoria de universal para todos. Todo aprendizado pressupõe uma orientação política que nem sempre coincide com a convicção daquele que está subordinado à norma. Por sua vez, a proibição ou a determinação tem que ser submetidas também a controles de legitimidade, conforme sua contraposição ao consenso e ao dissenso, e também à idoneidade em face de lesão de bem jurídico. Isso se torna essencial para a fundamentação de elementos objetivos da infração. Portanto, já no próprio campo idealista, que trabalha apenas com juízes aléticos ou juízes de ponderação, a sedimentação de legitimidade não se completa unicamente com a relação entre a expectativa cognitiva e normativa. Será absolutamente impossível legitimar a imposição de uma proibição ou de uma determinação sem levar em conta as bases materiais da sociedade sobre as quais isso tem execução. A sociedade não pode ser resumida a um processo de comunicação idealista em que os atores sociais articulem suas condutas conforme as expectativas de terceiros. As expectativas não podem subsistir nem cognitiva nem normativamente como elementos essenciais na proibição ou na instituição de deveres. Podem ser admitidos como meio de deslegitimar a norma, mas não podem ser admitidas como meio de legitimar a proibição ou a determinação. Bom, na fase da construção da norma, e aí uma outra metodologia, professor Álvaro Marinho, pode ser adotada. Por exemplo, aqui esteve presente no Brasil, lamentavelmente poucas pessoas tiveram a oportunidade de escutá-lo, um grande discípulo de Habermas, talvez o maior discípulo de Habermas hoje na atualidade, é o sucessor de Habermas no mundo, que é o professor Klaus Günther, da Universidade de Frankfurt, que esteve fazendo uma conferência na UERJ, fez uma conferência só, durante meia hora, foi embora, e ninguém teve a oportunidade de levá-lo a outro local para que ele proferisse outra conferência. Poderia ter trazido para a Emerge, para que todos aqui pudessem saber quem é o sucessor do Habermas no mundo, que vai ser ele. E é praticamente ele, porque o Habermas está com quase 90 anos, e ele tem 50 e poucos anos, então vai ser ele, o sucessor do Habermas. Bom, aí, Klaus Günther diz o seguinte, que
é fundamental para um determinado procedimento de legitimação da norma que a norma criminalizadora, tanto própria quanto imprópria, corresponda aos preceitos de um discurso ideal, que subordine aos princípios de igualdade e oportunidade, de ausência de privilégios, de liberdade de expressão, de veracidade, de ausência de coação e consenso. Com observação desses princípios, poder-se-ia discutir, segundo Klaus Günther, em cada caso, as condições nas quais a norma incriminadora fosse elaborada e submetida, em face disso, à prova de sua validade. Portanto, correspondem esses princípios de Klaus Günther aos chamados parâmetros da chamada publicidade do discurso. A norma exprime uma proibição ou um comando, enuncia uma proposição relativa a uma conduta. Como a norma constitui um enunciado, não passa de um discurso, que se submete, como qualquer outro, a determinadas condições de validade. Como o enunciado da proibição do comando, o que se pretende não é apenas que se cumpra o comando ou se respeite a proibição, mas, essencialmente, que se aceite o enunciado como válido. Para que um discurso seja válido, um discurso normativo, será preciso que seja apto a ser objeto de uma discussão pública, que tanto pode se dar no parlamento, como normalmente ocorre, no âmbito da produção legislativa, mas pode se dar também nos encontros particulares abertos ao público, como nos seminários, nesses colóquios, nos congressos, nos eventos universitários ou de entidades profissionais, inclusive nas manifestações públicas de rua. A consideração quanto à validade da proibição da produção normativa, ainda que se execute no parlamento por meio de um ato formal, que a lei deve passar por um processo ampliado de discussão, pelo qual se põe à prova a sua oportunidade, a sua conveniência, a proporcionalidade e a adequação ao objeto e ao seu regular funcionamento. Essa ampliação do processo para além das paredes do parlamento teria como efeito a obtenção do consenso, que resultaria da submissão das propostas emitidas por todos os participantes da discussão, aquelas manejadas pelo chamado melhor argumento. Ainda que se adote preferencialmente uma fórmula dessa, como propõe Klaus Günther, parece que a simples imposição do melhor argumento como critério da obtenção do consenso não se mostra infalível e continua correspondendo a uma autêntica suposição, ou seja, o resultado de um prognóstico que substitui os dados empíricos por um enunciado lógico. Por outro lado, é duvidoso o critério pelo qual se pode afirmar que um determinado argumento seja tido como melhor do que o outro. Pode ocorrer, inclusive, que em determinados casos o melhor argumento seja apenas aquele que seja o mais saliente na discussão, sem que apresente conteúdo menos vulnerável ou melhores efeitos. Parece assim que o simples enunciado dos princípios elencados por Klaus Günther se mostra ainda insuficiente para preencher as perspectivas de validade da produção normativa. Esses são os princípios gerais da ordem jurídica democrática, adotados hoje em dia por quase todos os países e por si sós não podem indicar se efetivamente uma norma incriminadora é capaz de trazer em sua construção elementos configuradores de sua legitimidade. Daí a necessidade de se particularizarem os elementos dos princípios, os elementos desses princípios, de modo a identificar um procedimento válido sem desprezar os demais argumentos em sentido contrário. Nesse processo, devem ser levadas em conta, portanto, duas séries de fatores. Uma série relativa aos dados racionais, que tornem logicamente correto o procedimento, uma série de dados empíricos que possam submeter o procedimento à sua contraprova. O procedimento válido da criação de uma norma penal em função de dados racionais tem como pressuposto, inicialmente, que ela encerre um ato de comunicação que envolva toda a sociedade. Como ato de comunicação, portanto, a norma deve indicar com clareza não apenas o que ela proíba ou também determina, como também os seus efeitos. Isso é consequência do princípio da legalidade, mas a simples observância do princípio da legalidade também não satisfaz as exigências de que a norma tenha sido produzida por um modo racional. Para que a norma incriminadora seja produzida de modo racional, além de indicar o fato incriminado e seus efeitos, deve demonstrar que seu conteúdo, tomado objetivamente,
corresponde a um enunciado que possa ter validade para todos, em todas as hipóteses, como consequência de um procedimento isento de emoções, de ideologia, de filiação religiosa, de concepção filosófica ou política. Essas são condições negativas de procedimento que orientam a perspectiva de fazer com que a incriminação se comunique aos destinatários de um modo tal que possam se tornar todos participantes de sua elaboração. Assim, parece que um passo para a racionalidade da norma é aquele que está em função da preponderância das forças sociais ativas nos parlamentos. E o primeiro passo, então, será desvincular a norma incriminadora de um determinado programa partidário, de modo que seu enunciado apenas se limite a repetir slogans. Como ato de comunicação, a norma penal deve estar capacitada de se dirigir a todos os integrantes da sociedade, indistintamente, ainda que pertençam, sigam ou contrariem os programas oficiais. A observância da proibição ou cumprimento de deveres não pode implicar e nem pode gerar uma atitude de simpatia ou de antipatia, nem para com o programa oficial, nem para com os opositores. Se a norma induz que sua observância favorece o programa ou lhe proporciona vantagens eleitorais em vasto grau de intimidade com as ideias de seus membros ou com as palavras de ordem de suas campanhas políticas, significa que essa norma está demasiadamente comprometida e assim carece de legitimidade. Igualmente será norma ilegítima aquela que, independente da filiação, se identifique com a política geral de repressão e corresponda a uma campanha discriminatória contra segmentos sociais marginalizados, contra minorias ou grupos divergentes, ou que incorpore preceitos que violem direitos fundamentais. Será, por exemplo, ilegítima a norma que impõe a todos o dever de denúncia, ou a que institua um dever de proteção à propriedade, sem levar em conta a sua função social, ou a que convoque os sujeitos a colaborar ativamente na repressão ou em programas do próprio Estado, sem lhe dar chances de escolher projetos alternativos. Como a norma deve se dirigir indistintamente a todos, será preciso que no procedimento de sua elaboração se confira a todos o poder de participar em sua elaboração, de discutir em seu enunciado, de se conformar com ele ou de lhe divergir. Está claro que isso não explica que todos devam participar ativo e concretamente de sua votação. Isso é praticamente impossível. Mas nos estados que seguem o regime democrático, é fundamental que todos possam ter, hipoteticamente pelo menos, a possibilidade de contrariar a produção normativa. Por isso, a marca decisiva da possibilidade de discussão decorre da exigência de que, em seu conteúdo, a norma trate seus destinatários da mesma forma que trataria seus próprios elaboradores, segundo sua inserção de classe ou como força social ativa. Essa é uma fórmula racional que tem como finalidade precisamente tornar executável aquelas condições negativas de sua validade relativas à emoção, à filiação religiosa, ideológica, filosófica ou política dos parlamentares. Mas vejam que, como já se viu até em face de uma realidade que não pode ser ignorada, o discurso ideal não pode se basear apenas no consenso. A isenção da norma, a sua imparcialidade e sua proposta de universalidade não pressupõem que todos devam se submeter ao seu enunciado, mas apenas que o possam racionalmente acolher como obra de cada um, na medida em que esse enunciado não fora gerado sob a influência de condições negativas do discurso ideal. Em geral, quando se trata de norma incriminadora, é muito provável até que se dê o contrário, isto é, que concretamente os afetados não estejam de acordo com a sua incriminação. E diante da probabilidade dessa desconformidade, a validade da incriminação, então, deve abrir a possibilidade para que a divergência seja também levada em consideração, tratando o dissenso da mesma forma como trataria o consenso. Vê-se, por exemplo, uma coisa. Imagine-se uma norma que proíba as manifestações públicas de qualquer ordem, com o fim de preservar o normal desenvolvimento do trânsito das cidades ou a preservação estética dos seus logradouros, que poderiam ficar danificados diante da presença de tantas pessoas. Ainda que perseguindo objetivos de gestão administrativa,
essa norma seria inválida em sua elaboração, embora correspondesse ao consenso geral, porque violaria direitos fundamentais da pessoa humana relativos à sua autonomia e o exercício de sua liberdade, ou seja, essa norma estaria violando os próprios fundamentos dos discursos democráticos. Haveria uma norma ilegítima porque encerraria um programa de proteção de bens públicos sem levar em conta a própria expressão das pessoas que dele usufruem. Nesse caso, ainda que todos os logradouros sirvam a todos, e que, portanto, sua preservação seja do interesse geral, um suposto consenso daí resultante não pode validar a norma incriminadora, porque o próprio consenso carece de validação, quer dizer, a sua obtenção é de tal forma suspeita em face da preservação da liberdade que o dissenso deve ser tomado como regra a ser seguida. Portanto, a elevação do dissenso também como elemento da discussão racional conduz a criar condições para que a norma possa ser ainda confrontada com outros preceitos da ordem jurídica que estariam, inclusive, acima de elementos lógicos que normalmente constituiriam os pressupostos de sua validade. Há, portanto, um ponto significativo no enunciado de Claus-Günther que deve merecer uma questão fundamental, quer dizer, uma atenção especial, que é o seguinte aspecto. Claus-Günther trabalha também com critérios de veracidade e verdade, e diz o seguinte, que uma norma não pode ser legítima se ela violar esses preceitos de verdade e validade e veracidade. O problema que você coloca, entretanto, é que o conceito de verdade e o conceito de veracidade já é um conceito um pouco fluido e nem sempre é capaz de corresponder a essa expectativa de como se deve contrapor a busca da verdade para a legitimidade da norma em face de que o próprio conceito de verdade é um conceito fluido e instável. Posso dar alguns exemplos. Sempre se trabalhou aqui com o conceito de verdade que tem aqui respaldo na concepção aristotélica, o princípio da correspondência. É verdadeiro um enunciado quando os elementos desse enunciado correspondam ao objeto que quer retratar. É o princípio clássico da correspondência. Ocorre que, como o próprio Bertrand Russell demonstrou, uma certa ocasião, e Bertrand Russell é o grande articulador filosófico de Ferraioli, por isso que você faz aqui uma homenagem a esse filósofo notável inglês, que foi um homem extraordinário, além de matemático, físico, lógico, etc., ganhou o prêmio Nobel, foi um sujeito extraordinário, porque lutou pelo pacifismo, foi contra a guerra do Vietnã, construiu um tribunal internacional para condenar os Estados Unidos pelo uso de napalm no Vietnã, naquela época em que todo mundo achava graça, jogaram napalm nos outros. Então, é um homem notável, e Bertrand Russell que diz assim, eu pertenço ao grupo que acho que verdade é decorrente de uma correspondência entre o que se enuncia e o que está presente no objeto. Só que há um problema, é que o que se enuncia nunca corresponde ao objeto, jamais corresponde ao objeto, porque para que haja um enunciado de correspondência perfeito, é preciso que o próprio objeto possibilite o enunciado de correspondência. Se o próprio objeto é complexo, o enunciado de correspondência não pode ser fundamentado como princípio de verdade. E o que é uma coisa complexa? É a conduta humana. Ou alguém duvida que a conduta humana não é uma coisa complexa? Eu posso dizer, essa água é uma coisa que não é complexa, porque eu posso observar que aqui tem um copo, aqui dentro do copo tem uma água. E posso comprovar empiricamente aqui. Abro o copo e tomo água e vejo que aqui, efetivamente, empiricamente, eu comprovo que o meu enunciado, que aqui se tratava de um copo com uma água, é verdadeiro. Mas quando eu digo que uma conduta humana é tal ou qual, eu sempre tenho dúvida de que, efetivamente, o meu enunciado não corresponde à realidade. Porque a conduta humana é muito complexa. Ela tem milhões de programadores, de influências sociais, de contextos, e da própria produção psicológica da pessoa. Por isso que é muito interessante quando eu vejo, e percebi isso, professor Álvaro Marim, que no STJ, várias vezes, quando via aqui referências à personalidade das pessoas configuradas na sentença. Eu vi uma sentença aqui incrível, em que, essa sentença foi interessante, em que se dizia assim, esse réu é dado ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas e, portanto, a pena base deve ser aumentada. Aí eu disse assim, é interessante, mas foi o crime de trânsito? Não, foi um crime financeiro. É interessante, né?
Então, é complexa a indagação sobre a conduta humana. Como é que pode alguém ingerir bebidas alcoólicas e ser portador de uma deficiência maior que o coloque em intensidade de dano maior num crime financeiro? Nada a ver uma coisa com outra. O sujeito pode ser um alcoólatra e ser um sujeito que não seja corrupto, que não receba dinheiro e que trabalha honestamente. Qual é o problema? Qual é a relação de uma coisa com outra? Nada, nenhuma. Vejam que uma conduta humana é uma conduta complexa. Portanto, como a conduta humana é complexa, é difícil estabelecer-se um critério de verdade como fundamento para a legitimidade da norma. E aí, professora Flaviane, é o problema da verdade real. A busca da verdade real é impossível diante dos critérios de verdade hoje configurados, que não são mais os critérios de correspondência, porque isso é uma verdade hipotética, não uma verdade substanciada em elementos empíricos. Se trabalha hoje, então, com outros critérios de verdade, com o critério da relevância, com o critério da adequação e com o critério do consenso. E todos eles são critérios que são discutíveis e não são aptos a gerar uma convicção precisa de como a norma deve tratar o fato que deve efetivamente confrontar como dado fundamental para a incriminação da conduta. Portanto, uma vez descortinados esses elementos, parece que será preciso fazer um confronto com os dados empíricos da realidade social ou naquela realidade na qual o discurso será aplicado. Nesse aspecto, pode-se ver que a realidade social nem sempre corresponde ao discurso racional. O professor Juarez Cirino dos Santos é um exemplo clássico do criminólogo que procura mostrar que a realidade social é diferente da realidade racional. Na maioria das vezes, em face às contradições antagônicas que se manifestam nas relações de produção, a norma incriminadora está dirigida no sentido de sedimentar aquelas relações, até mesmo com o sacrifício dos seus sujeitos. O confronto empírico, portanto, nesse caso, deve descaracterizar a norma, quando os dados do conflito social indiquem que a sua execução irá fortalecer as discriminações e as possibilidades de sua superação. Sempre que se cogita a limitação do normativo por meio do empírico, são trazidos à colação dois elementos essenciais do procedimento: o conteúdo da avaliação empírica e o significado do conceito de verdade. Como o significado do conceito de verdade hoje é absolutamente instável, apenas serve de elemento fundamental para destacar se uma norma é legítima ou ilegítima, verificar se efetivamente essa norma corresponde ao que se chama de contexto e, voltando àquela primeira inicial articulação de Birnbachen, verificar como o processo de aceitação da norma é capaz de se compatibilizar com o contexto no qual ela é aplicada. Para que o processo de legitimação, portanto, estou terminando, se complemente, será preciso que sejam preenchidos normativamente os seguintes elementos, consoante que se deflui da realidade empírica: a demonstração inequívoca de que a conduta incriminada lese um bem jurídico, a sedimentação do processo de imputação em uma relação de causalidade entre conduta do sujeito e do dano causado, essa é a proposta de Ferreira, inclusive, que não prescinde da relação de causalidade, a correção da amplitude da causalidade por condições que possam identificar o dano dentro do âmbito da conduta do sujeito, sob o parâmetro de sua orientação empírica previamente determinada por definição normativa, e a delimitação de um juízo de culpabilidade que possa assegurar a satisfação de todas as condições de autonomia do sujeito. Essas são as condições mínimas que a realidade empírica pode fornecer para delimitar os enunciados normativos. Geralmente, a doutrina penal tem atingido essas condições, mas há um problema. No fundo, não se trata de coletar elementos empíricos para justificar a norma. Importante é verificar aquilo que se disse no início. Uma norma não pode valer sem levar em conta os elementos do contexto. O confronto da realidade empírica com a norma não pode ser produzido assim por meio da análise de elementos pontuais, assim dentro do âmbito global daquilo que Hegel chamava de vontade universal. E quando se confronta a realidade empírica com as exigências discursivas para a legitimação da norma incriminadora, o que se extrai não é a formação de uma base harmoniosa e reluzente. Enquanto as condições discursivas, teóricas e práticas exigem a participação conjunta de todos os afetados pela incriminação,
segundo regras que possam preservar em cada um a sua autonomia, a realidade empírica demonstra uma desordem social motivada pela divisão da sociedade em classes antagônicas que destrói as supostas bases democráticas para a sua elaboração. Embora essa questão das classes sociais, eu e o professor Juarez Cirilo Santos há muito tempo discutimos isso, esteja sendo relegada a um segundo plano, ninguém discute. As classes sociais ainda subsistem e essa é justamente a causa fundamental do caos social em que vivemos. Portanto, sem uma sociedade autenticamente democrática, posso concluir da seguinte maneira: não se pode proibir, nem se pode mandar. Obrigado. Muito bom. Muito bom.